bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. E hoje a gente está aqui com a Manu Vieira. A Manu, ela é uma artista, mestre em nutrição, que está como vereadora de Florianópolis. Pode ser assim, Verdade. Manu? Pode ser, eu acredito que todo mundo é meio multitarefas, especialmente as mulheres, né? Então eu me identifico bastante com tudo Ah, isso aí. mas a questão do artista, né? Eu lembro que quem indicou o teu contato pra gente conversar foi uma amiga minha, a Mirelle, e ela falou: Nossa, a Manu dançava hip hop comigo. E agora ver ela, né, falando, sendo vereadora, traz um orgulho muito grande. E eu já te falei isso quando a gente se encontrou, mas muito obrigado por essa disponibilidade, né? Por estar aberta a conversar sem receio, sem trava, sabe? E deixando assim um relacionamento aberto mesmo para a gente poder entrar em assuntos que às vezes as pessoas não querem entrar, né? Perfeito, Pamela. Política não é um assunto. E mulheres, né? Eu acho que muito do que a gente vai falar hoje, eu vou falar assim, fala para as mulheres, serviria para muita gente, mas como o nosso público é mulheres, a gente vai falar especialmente para as nossas mulheres UOL. E vou começar nesse assunto, porque quando hoje de manhã eu fui assim, gente, será que eu preciso levantar algum dado? Deixa eu pensar assim, é um podcast sobre política, né? Então eu tenho que, né, quais serão as perguntas? Eu percebi como eu ando negligenciando esse assunto na minha vida, né? Como eu não sabia nem o nome do meu prefeito. Uhum. E eu moro em São José e eu não lembrava, assim, eu sabia, né, eu lembro da eleição e tal, mas eu não lembrava o nome dele. Então, trago para mim isso, né, que eu negligencio isso, e a gente fala tanto sobre o direito de votar e, de repente, ter esse direito e ser conduzida. Vou decidir quando no meu voto, né? Uma semana antes, né? A gente vive um ano super Tem muita importante gente que decide no dia, no inclusive. dia, ou não decide, né? São as É. outras pessoas que decidem. Uhum. E eu tô, acho que um pouco nesse lugar, assim, de estar aqui para te escutar, para aprender e também para levar isso para mais mulheres, porque a gente tem tantas atividades, a gente faz tantas coisas, mas isso não é uma coisa que a gente tenha que botar na mão de outra pessoa para decidir, né? A Ah, gente tem que importante isso. trazer para gente, né? E como a gente torna esse assunto mais legal? Olha, é um desafio e eu tenho adotado como missão pessoal. Por quê, né, Pamela? Eu era exatamente essa pessoa. Meu pai ele trabalhou na Casa Civil quando eu era pequena, mas eu nem sabia o que significava. E, aliás, eu não sabia o que significava até entrar no parlamento. O que a Casa Civil faz, sabe? Então, o que eu lembro da minha infância era de estar lá numa mesa depois da escola, desenhando, enquanto um monte de senhores mais velhos decidiam a vida de todo mundo. E muito engraçado isso, né? Porque eu tinha zero relação com isso. E aí eu olhava para a política, era algo que nunca eu me imaginava fazendo parte, porque qual é a figura que a gente olha? Um monte de homens brancos em geral, né? Especialmente por aqui, que já estão há muito tempo lá, muitas vezes os mesmos sobrenomes desde os nossos avós. E como é que a gente se sente parte disso? A política ela é meio construída de uma forma a manter o que vem se mantendo há muito tempo. Então, independente de sermos mulheres ou não, a gente não pode tomar muito para a gente essa questão, porque tem muita gente que não se identifica com a política, nunca se viu nessa situação. Sim. E hoje tem sido uma dificuldade até ganhar um espaço, porque além de não se sentir parte, as pessoas ainda estão desconfiadas e desencantadas com a política depois de tantas notícias ruins, né? Uhum. Porque ficou mais aparente as questões de corrupção, de fisiologismo, e tudo isso vai assim, quem é que quer falar de um assunto ruim depois que trabalhou um monte, cuidou do filho, pegou na escola, pegou trânsito, aí tu vai lá, chega à noite, o noticiário só dispara com notícia ruim sobre esse Uhum. assunto. Quem é que quer se envolver de verdade? Sim. Eu não culpo as A pessoas. gente já levanta uma barreira, né? Porque tu não quer ter mais um ponto de conflito, sei lá, dentro da tua casa ou com os teus amigos, e daí se tu é aquele, tu não é esse, e daí tu fica nessa polarização de ideias e a gente não senta para construir uma opinião assim
Sinceramente, eu me sinto ignorante no sentido de, às vezes, eu estou escutando e não sei se aquilo é verdade, se aquilo Uhum. pode fazer parte do meu discurso ou se eu estou sendo levada, influenciada. Perfeito. Eu acredito que começa lá no nosso sistema educacional. Nós não aprendemos como a gente se comporta como cidadão. Quais são os meus direitos de cidadão? Quais são os meus deveres? Né? Em que regime que eu vivo? Muita gente não entende o que é a democracia. Acha que só um lado tem que ganhar, só um lado que está certo. E a democracia é justamente tem uma fala de Winston Churchill, que é uma personalidade política inglesa, que ele fala que a democracia é horrível, é o pior dos sistemas, exceto todos os outros. Porque foi o melhor que nós conseguimos chegar até agora, em sistema de representatividade. Temos que ter representantes que são eleitos pelas pessoas para falarem por elas. E aí temos pessoas, o indivíduo é único, cada um é de um jeito. Então a pessoa tem que se sentir representada por essa voz. Eu confesso que eu vim parar na política porque eu não me sentia representada, nunca tinha me sentido. Né? Então acabei procurando a política porque eu cansei de pagar a conta sozinha. Mas eu entendo que hoje nós precisamos olhar para a política e ver quem é que me representa, em que sistema que eu vivo. Ah, o sistema de trocas hoje está justo? Se não está justo, como é que eu mudo isso? Porque quando a gente para pensar, a política ela domina todas as partes da tua vida. Eu, quando era Ou ela criança, influencia, né? sim, a gente tem outra frase que você pode escolher fugir da política, mas não consegue fugir das consequências dela. Porque eu acredito que o que tu fizer o exercício de pensar hoje, o trânsito, a forma como o ônibus, a escola, o IPTU da tua casa, o ISS do teu serviço, tudo isso é formatado pela política, pelas pessoas que te representam. Por isso que é tão importante a gente escolher bem o representante. E aí é aquela fala, a gente vai se distanciando a ponto de nem tomar mais essa decisão e deixar ela terceirizada para outras pessoas. E isso que a gente precisa resgatar. Porque, poxa, se essa pessoa vai definir, né, o futuro da minha cidade onde eu moro, a forma como eu vou construir minha casa, né, porque até isso é definido pelos políticos. E pensando até assim, só existem duas possibilidades, né, de ganhar. Quando a gente vê a polarização, é justamente por isso, a gente não pesquisa tão a fundo que as outras pessoas que não estão tão em mídia, tão em alta, às vezes elas não têm nem a chance de ganhar uma eleição, porque o que define é isso, é a mídia, é quem é mais falado, não é Uhum. a minha pesquisa. Eu não estou procurando um candidato que eu me identifique. Então, assim, existe duas opções, é isso? A gente está fadado a isso? Não, não. Eu espero que não, né? Mas é fácil monopolizar o debate assim, em duas opções, porque é sempre mais fácil para a gente dizer que tem o preto e o branco, né? Se a gente for colocar todas as outras cores da palheta, a gente tem que explicar demais, tem que pesquisar um pouquinho mais e isso dá trabalho. Então, quando a gente vai para o discurso só da polarização, onde se eu falo que o branco é melhor do que o preto ou o contrário, e isso é tomado como verdade, nós estamos aqui infantilizando as pessoas. Dizendo que todo o teu histórico de vida, tua vivência, para decidir isso não importa. O que eu falo é que é a verdade. E dificulta ainda mais porque a política ela é meio construída para se manter o que se tem. Quando a gente olha para trás, a gente vai ver os nomes assim de pessoas que estavam lá no tempo dos meus avós, ainda ocupando cadeiras. Ou sobrenomes, pelo menos, Ou né? pelo menos o sobrenome, porque o filho do político agora é o deputado, que é o prefeito, ou já começa assim como prefeito, nunca teve carreira política, nunca trabalhou na vida, sabe? Então, a gente entrega às vezes um cargo tão importante porque, fulano foi filho de tal pessoa, então ele tá mais do que qualificado, né? Mas ele nunca, sabe? Nunca geriu uma empresa. As mulheres aí, a gente brinca que dona de casa sabe fazer orçamento doméstico muito melhor do que muito político por aí, né? Que é gerir uma cidade. Então, o que acontece? A gente tem esse cenário onde a gente vai se afastando ali e deixa com que isso aconteça. E polarizar é muito interessante, assim, porque a gente tende a achar que o presidente, ou que o governador, ou o prefeito, que são as figuras do executivo, que é um dos poderes, que daí a gente tem os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. E eles deveriam conviver harmoniosamente e fiscalizando um ao outro, né? Porque é assim que a gente tenta garantir alguma justiça e credibilidade para as instituições. Mas aí as pessoas só olham para o executivo. O executivo é o cara que assina a conta, né? Não, vamos mandar dinheiro para consertar aquele buraco.
Quem decide é o prefeito. Aí, às vezes, a gente confunde até isso, né? Porque tem muito vereador, deputado que fala, não, eu que mandei o dinheiro. Não, assim, não é verdade. Pode ter aberto, mostrado, né, o buraco, mas quem Isso. decidiu ir lá arrumar não foi. Fiscaliza, dá voz, fala sobre, isso é muito importante, é a nossa função também, mas quem executa a obra, quem faz uma agenda de prioridade para a cidade é o executivo. Então, nós tendemos a achar que só eles que importam e é fácil dizer, polarizar a discussão. Ah, o presidente é o voto mais importante. E eu aqui ouso dizer que não. Então, muitas vezes a gente esquece do deputado, do senador, mas essas pessoas que fiscalizam o executivo. Que se tiver um executivo que não esteja trabalhando direito, esteja sendo corrupto, não está dando prioridade para o país, para a cidade, o vereador, o deputado, é o cara que vai lá e vai pressionar sobre isso. Ou não vai passar projeto, vai barrar projeto do executivo, vai avançar com projetos. Então, é uma função tão importante que muitas vezes a gente nem quer participar desse debate, sabe? E a gente briga só pelos presidentes. E aí, assim, tu tá lá naquele jantar de domingo de família, aí começa o tio bolsonarista com a prima petista, e aí acabou o jantar, E né? daí- Ninguém conseguiu mais comer. E eu entendo as mulheres que daí tu fica olhando assim, tá, mas eu não quero estar aqui ou ali, eu quero, tá, deixa eu entender, pelo menos assim, né? Eu fico, a gente escuta várias notícias e de repente, não, aquilo de lá era fake news e de repente a maneira de tu se proteger é se afastando, que eu acho que é a pior maneira, porque é o que a gente falou no começo, né? Alguém vai decidir. Se você não decidir, alguém vai decidir por você, né? Mesmo que tu vá lá e digite na urna os 2 numerozinhos e aperte o confirma, alguém decidiu, nem que seja a matéria que ficou passando e que você não foi a fundo para identificar se aquilo era verdade, se aquilo poderia embasar uma opinião sua ou não, né? E eu acho que... Eu vou até te fazer uma pergunta, olha só, Pamela. Quando foi a última vez que tu falou não sei para alguma coisa? Olha, tu tá falando com a pessoa errada, porque eu falo muito não sei. Ai, que bom! Porque isso é raro hoje, sabe? As pessoas dizem, ai, não sei. Fala mais sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos saber tua opinião, porque eu não tenho opinião formada. Vamos conferir mais lados desse assunto? Sim. Parece que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo na hora. Parece que se tu não acompanhou uma notícia, tu tá totalmente fora do contexto, do mundo. Então, é uma pressão gigante com essa avalanche de informação para tu ser uma pessoa que sabe tudo, que é um Google, né? Manu, tu falou assim, essa é uma das minhas funções. Me conta, quais são as funções, então? Eu não sei mesmo, assim, quais são as Perfeito. funções de uma vereadora? Né? A gente até se confunde, mas a vereadora, né? O parlamentar que está no âmbito municipal, nós somos da cidade. Então, falar do Estado, nós vamos trazer esse problema porque muitas vezes o que é do Estado respinga na cidade. A gente tem aqui, né, para chegar no estúdio, uma SC. Então, quando essa SCC está toda esburacada, causando problema para toda a população, é a cidade que sofre. Então, nós temos que dar voz para isso também, mas, em geral, nós falamos do município, da cidade. Então, eu falo de Florianópolis. E aí, quando a gente fala de funções, nós temos a função principal, para mim, fiscalizar. Então, tem essa agenda que o executivo te passa. O orçamento para a educação vai ser tanto. E aí, foi tanto mesmo? Aonde que foi? Está sendo aplicado? Está sendo bem empregado? Vamos fiscalizar esse gasto? Né? Merenda, tá chegando, tá vindo, nosso contrato é de quanto, com quem, né? Então, cabe a nós, são muitos assuntos, muitos aspectos, então muitas vezes a gente acaba focando num tipo de fiscalização, né? Eu gosto muito de ir para as escolas, porque eu adotei a educação como pauta, eu acredito que a educação ela merece uma atenção muito especial, em especial depois da pandemia, e as obras que chamam muita atenção, né? Porque quando a gente vê uma obra parada, uma obra lá, parece que está derretendo dinheiro na tua frente, né? Porque quem faz reforma em casa sabe que se atrasa um pouquinho, tu vai ter que gastar mais, já vai ter que comprar mais material, já subiu o preço da tinta. Então, se a obra não ocorre no prazo, isso é um problema para a cidade inteira. E a gente não pode esquecer que a gente está falando que quando é o dinheiro que vem do governo, que é investido pelo governo, é o dinheiro das pessoas. Né? Não todo existe mundo. dinheiro do governo, né? Exatamente. O governo não tem dinheiro. Ele não tem nenhum dinheiro. Ele tira o dinheiro de você, aí você lembra daquele PTU, daquela taxa de lixo que foi pesada pra caramba, né? Lembra o dinheiro que a notinha que sempre que tu pega um serviço na cidade que tem o ISS ali,
O né? imposto de renda. Exato, imposto de renda. Então, tem muito dinheiro envolvido que sai de ti, vai para o governo e merece voltar para ti em serviço. Uhum. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Então, fiscalização, já que a gente está prometendo serviço, tem que chegar. E muita gente hoje não confia no serviço que é oferecido pelo governo, né? Vide que tu é mãe agora, né, Pâmela? Tu vai ter que encontrar agora as questões de educação pro teu filho. Pô, o governo te promete educação, mas às vezes a gente não confia na educação estatal e acaba procurando uma opção privada, ou seja, paga 2 vezes. O plano de saúde, porque às vezes as pessoas não confiam em depender do SUS. Estava ouvindo agora no jornal que o Laboratório Central de Santa Catarina está sem insumo para fazer hemograma. Aí tu fica, nossa, a gente está vivendo uma epidemia de dengue. Né? Hemograma é fundamental para fazer o diagnóstico. Isso causa um desconforto muito grande. Então, nós precisamos fiscalizar porque esse serviço precisa chegar. Tem gente que tem condição de contratar uma dupla opção, pagar 2 vezes. Tem gente que não tem. Muita gente. Então, fiscalizar, para mim, é uma função muito, muito grande. E precisamos fazer aí com seriedade. Aí temos a função de representar as pessoas. Eu gosto muito de ir para a tribuna, falar, porque tem muita gente que não sabe, né, não se identifica com política. Mas, às vezes, me ouve falando sobre um assunto e diz, não, poxa, não tinha pensado por isso, por esse aspecto. Não, eu penso assim, desse jeito também. Então, representar as pessoas, falar, né, que é o parlamentar, é uma função muito importante também, que eu gosto muito de fazer. Gosto de falar, só um pouquinho. E tem a questão de legislar. Né? Então, quando nós queremos um projeto de lei, isso é uma construção de política pública que deveria vir, né? E aí eu vou falar que deveria, porque tem muito projeto de lei que entra sem pé nem cabeça, uma página e meia ali, uma página só de projeto, 2 parágrafos de lei maluca. E uma lei, quando ela sai da mão do legislador, imagina que ela vai ser aplicada para toda a cidade, quiçá todo o Brasil. E aí tu tem que pensar, meu Deus, uma lei ela tem um eco de impacto que tu nem, às vezes nem consegue ver até onde vai. E ela tem que servir para todos, né? Sim. Não para alguns. Exato, não pode beneficiar um grupo só. Não dá para a gente criar mais dificuldade para quem hoje já tem uma burocracia gigante para lidar. Então, às vezes, tu vai numa boa intenção. Um projeto aqui que quer deixar tal aspecto mais seguro. Mas aí tu olha para aquele espaço, as pessoas já não fazem do jeito certo, porque é tão difícil, tão cheio de norma, tão burocrático, que eu não consigo nem entender a lei. Então, é que nem a política, né? Eu não consigo nem entender, então eu vou me afastar e vou fazer do meu jeito. Mas a pessoa precisa construir sua casa, por exemplo. Né? Tá lá, comprou o terreno, precisa construir a casa. Mas tem que construir desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. É tão difícil, eu não entendi, que eu vou construir aqui, e depois alguém me multa e aí eu resolvo. E muita gente acaba fazendo assim. Então, a lei ela tem que ser clara para o cidadão. Ele deveria poder ler uma lei e dizer, entendi, é assim que eu tenho que fazer? Então tá, então é assim. Ela deveria ser uma orientação, né? E para ser uma orientação, ela deveria falar com o cidadão, né? Palavras fáceis, talvez, ou sem duplo sentido, ou enfim, né? Elas direta ao ponto, que é o que não acontece. Eu, como não vim desse meio, eu sou nutricionista, né? Eu não vim desse meio, mas eu lidei com muita legislação porque eu dava consultoria para restaurante. E se tem uma coisa que o pessoal adora fazer regra, é sobre restaurante. Né? Pode ter sal na mesa? Não pode ter sal na mesa. Pode colocar bebida com açúcar? Não pode colocar bebida com açúcar. Então, tem um monte de regrinha que a gente quer resolver no restaurante, por causa lá do futuro na saúde pública, por exemplo. E regra higiênico-sanitária. Tem que estar tantos graus a comida, tem que não sei o quê. Não estou falando que isso é importante ou desimportante, né? Estou falando que tem muitas regras. E, muitas vezes, quem está empreendendo agora... poxa, a pessoa que chegou, às vezes não tem 2º grau completo, mas sabe cozinhar. Então, ela começa a empreender. Ela tem que ler essas leis, tem que ser fácil para ela. Sim, ela precisa ser acessível, né? A política poderia ser acessível se a lei também fosse mais acessível. Manu, quando tu fala de fiscalizar, eu fiquei pensando assim, como é que é uma semana de trabalho tua? É uma loucura. Tá começando uma semana hoje, lá no trabalho da Câmara, às vezes o pessoal não sabe isso também. Nós nos dividimos assim, tem o trabalho que eu faço dentro do gabinete, e eu tenho bastante trabalho dentro do gabinete, então lá abre das 13 horas até as 19 horas. Vocês vão sempre encontrar a minha equipe lá, quem quiser, às vezes, visitar, tirar uma dúvida, conversar, a minha equipe vai estar lá das 13 às 19 horas. E entre esse espaço de segunda a sexta, nós temos assim comissões, que daí o trabalho de um parlamentar ele começa pelas comissões. A gente faz, por exemplo, eu coloco um projeto de lei.
Aí esse projeto, a assessoria vai definir, esse projeto aqui, ele é sobre... Eu tenho um projeto agora que está indo tramitando, que é QR Code. Eu fui empresária, né, gente? Ainda mais do ramo da alimentação. E tem uma coisa que me irritava, que era aquela parede cheia de plaquinha de alvará e desestatização, não sei o quê, um monte de documento que te obrigam a deixar Visível. público e visível, né? Acessível para as pessoas. Claro que as pessoas têm que ter direito a isso, mas poderia ter uma forma de economizar espaço que a pandemia avançou muito, que é o QR Code, por exemplo. Então, a gente está permitindo, até porque as lojas diminuíram bastante de tamanho, né? Está permitindo que o empreendedor possa apresentar os documentos públicos por QR Code, que muita gente aprendeu a acessar, especialmente durante a pandemia, e para o fiscal fica muito mais fácil também. E daí o fiscal fiscaliza, ele tem que ficar perguntando, às vezes parando. Já vi empreendedor que ganhou multa por não ter o alvará em lugar visível. Então, isso seria uma outra forma de desburocratizar um pouco essa questão. E aí, esse projeto está lá. Aí, quando ele entrou na casa, eles definem por quais comissões esse projeto vai passar. Ele afeta o trabalho, ele afeta a característica de trabalho, então ele vai para a comissão de trabalho. Ele afeta consumidor, então vai para a comissão do consumidor. Nós temos 13 comissões. E uma comissão que ele sempre passa, que é a CCJ, que é a primeira comissão, ela analisa todos os projetos e ela analisa assim, isso aqui está constitucional? Isso aqui está legal juridicamente? Eu não vou analisar se ele é bom ou se é ruim, só se está dentro das regras do jogo, né? Então, eu faço parte dessa primeira comissão, inclusive, que é um desafio bem grande, assim. A gente tem um volume de trabalho muito grande. Então, eu faço parte de 3 comissões, faço parte dessa, sou a vice-presidente da Comissão de Educação e estou também na Comissão de Trabalho. Então, eu tenho reunião toda semana, segunda, terça e quarta, com essas comissões. Mas isso não prejudica? Vou te fazer uma pergunta, porque eu realmente não consigo. Quando tu fala assim, eu faço parte dessa comissão, mas eu também mandei o projeto para ela ser aprovado, isso não é a Manu 2 vezes em 2 locais? Assim, isso não prejudica, eu digo, a quantidade de pessoas olhando para aquele projeto para ver se ele pode avançar ou não? Sim, sim, tem esse cuidado. Então, as comissões são sempre bem compostas por um grupo mais plural. Então, nessa primeira comissão, nós temos 7 pessoas. E todos são vereadores? Todos são vereadores. Entendi. Então, nós temos desse grupo de 23, temos 7 pessoas participando. Então, quando é meu projeto, eu não posso ser a relatora do projeto. Eu tenho que estar olhando como as outras vão relatar o meu projeto, dar o seu parecer sobre ele. E daí, claro que eu posso defender o projeto, né? Aliás, qualquer autor pode vir defender o projeto dentro da comissão. Ele pode conversar com o vereador. Você que está fazendo o parecer do meu projeto, deixa eu só conversar contigo para ver se tu entendeu. Né? Então, tem esse espaço de conversa, esse espaço de diálogo, que eu acho super importante. E não só isso. Eu acho mais importante ainda, quando eu construo um projeto, eu fazer, por exemplo, uma reunião com quem vai ser diretamente impactado. Eu ouvi vários empreendedores, eu ouvi as entidades empresariais, né? Eu vi que era uma solução que poderia ser bem aceita. Então, eu trouxe o projeto. Né? Falei com o fiscal. Aí, quando eu falei com várias pontas e vi que vai ajudar, no geral, vai ajudar todo mundo. Legal, vou jogar para frente esse projeto e vou explicando para quem não tiver dificuldade ou construir uma dúvida comigo. E sempre tem espaço para melhorar. Porque daí, eu vi, Manu, que tem um espaço aqui, esse documento não poderia ser apresentado dessa forma. Então vamos suprimir isso aqui, vamos mandar de volta para o autor para ele modificar isso aqui. E esse espaço, ele existe, é uma construção que acontece lá. Uma co-construção, né? E a gente tem muito espaço para diálogo, né? Deveria ter, pelo menos, porque tem gente que leva pro preto e branco. Tu é da esquerda, então eu não vou nem falar contigo. Se tu rejeitar meu projeto, é porque tu tem vício comigo. Essa parte deve ser bem difícil, né? De tu tentar fazer algo e existe isso, né? Existem os partidos e conseguir conciliar isso e ainda assim aprovar coisas legais para a sua cidade, né? Isso é bem complicado. Tem o que o vereador às vezes não pode, por exemplo, é criar uma despesa nova. Eu quero transformar o ônibus gratuito para todo mundo. Mas quem paga isso, quem cuida das contas é o executivo. Então, se não vier do executivo, como é que a gente faz um projeto desse que tem uma intenção boa, né, um mérito bom, todo mundo que olhava vai dizer, nossa, que demais, hein? Aí quando a gente pergunta, de onde vem o dinheiro? Sim. Tem então, que vir, né? Quem tem que fazer essa conta é o executivo, sabe? Ele que tem que dizer, esse contrato aqui, como é que vai ser pago? Tem orçamento no município? Porque se tiver dinheiro sobrando,
aí a gente está muito errado, né? Porque a gente está tirando esse dinheiro do bolso das pessoas. Sim, né? Uhum, então, Não deveria estar sobrando. E, Manu, deixa eu te perguntar. Tu falou ali sobre fiscalizar, mas alguém te cobra a quantidade de coisas, por exemplo, assim, Manu, você revisou, sei lá, tantos projetos, você fez participou de tantas comissões. Como que é isso, assim? Eu consigo ser um vereador e não fazer nada, por exemplo? consegue. Eu acredito que isso, nesse sentido, é muito, muito legal, assim, que a gente pode olhar para o lado e todo mundo pode comparar com a sua realidade. Sempre vai ter aquela empresa, que vai ter aquela pessoa que entrega muito, né, que está sempre, pô, correndo atrás do problema, de mais solução, e dando um jeito, e tem aquela pessoa que está encostada na corda. Está lá vendo a vida passar, preocupada só em receber o seu salário no final do mês, porque tem a sua vida pessoal para cuidar. Então, tem esses incentivos. E isso, o vereador, ele não é como um funcionário público, apesar dele ser um servidor público. O que acontece? Muitas vezes a crítica vem ao funcionário público, e aqui eu faço isso com muito cuidado, porque temos excelentes servidores, né, excelentes servidores de carreira, que têm espírito público, que vão atrás do problema com o cidadão, mas tem pessoas que sabem que vão receber o seu salário independente do que acontecer, independente do que entregar, né, de serviço no final do mês. E ela não vai só receber salário, ela ainda vai receber um reajuste, uma licença-prêmio e os vários outros benefícios que muitas vezes quem está na iniciativa privada só fica olhando e dizendo: nossa, mas eu aqui não vou conseguir ganhar um aumento porque a pandemia quase quebrou minha empresa. Né? Nossa, a escola do meu filho, que era uma creche pequena, fechou. Eu estou tendo que pagar mais agora para uma professora particular para cuidar do meu filho. E aí, essa conta não fecha, sabe? Então, tem esse perfil. Mas os vereadores, nós temos 4 anos para ficar lá. Então, nesses 4 anos, eu, particularmente, quero entregar muito resultado para a cidade, porque eu escolhi, né, dedicar uma parte muito importante da minha vida para isso. Mas tem pessoas que, às vezes, é interessante ela trabalhar só para ela continuar lá. Mas não tem uma fiscalização sobre isso, então. Não importa o Não. quanto Essa fiscalização é das pessoas para a gente. deveria ter, Por isso né? que eu quero que as pessoas me cobrem, me fiscalizem, peguem minha prestação de contas, vão no meu Instagram, reclamem comigo. Isso aí, para mim, faz o meu dia andar. Quando alguém vem e me faz uma denúncia no direct, me manda uma mensagem no direct do Instagram, que eu ganho por todos os canais. Por e-mail, pelo WhatsApp do gabinete, pelo Instagram. O pessoal manda: Manu, olha que absurdo. Para mim já me atiço toda, já vou atrás, já converso. Às vezes eu não consigo realmente dar conta de toda a demanda, mas eu tento muito, assim, ir atrás de qualquer denúncia. Mas, a mesma forma, tem vereadores que trabalham muito dentro do seu bairro, né? Então tem esse contato maior com uma comunidade. Não é o meu perfil é um pouco mais das ideias, dos valores, né? Eu luto pela liberdade econômica, pela educação, então acaba que tem demanda em toda a cidade. Tem uma pergunta legal. Agora que você falou sobre liberdade econômica, que a gente recebeu numa caixinha, e foi uma caixinha que foi meu marido, porque eu vi que ele respondeu lá. Ele perguntou assim: por que é tão difícil ter mulheres com viés liberal na parte econômica? Ai, que pergunta maravilhosa, gente. Eu falo assim, né? Quando eu fui eleita, foi a minha primeira eleição. Eu entrei no Novo em 2016. E tem uma característica até bem bacana, assim. Eu fui ver qual era a média de mulheres filiadas nos partidos. Que a gente fica falando muito em temos poucas mulheres na política, né? Muita gente sabe repetir aquele número, são 15% do parlamento. Somos 15% do parlamento. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso, né? Por quê? Porque, né, qual é o problema? Se isso é um problema, como a gente resolve esse problema? Que eu sou muito investigativa, sou meio acadêmica nesse sentido. Aí fui pesquisar. Aí como que é o perfil de filiação de partido político? Mulher, assim, se filia a partido? E eu fiquei meio impressionada, porque eu vi que a média de filiação de filiados dos partidos políticos é de 45% mulheres. Ou seja, muito homem que vai lá, participa do partido, às vezes filia a mãe, a esposa, junto, porque ele sabe que ele está preocupado em depois mostrar o partido dele como inclusivo, como em atender as cotas, né? E o Novo, que é o meu partido,
Eu estou tentando não fazer muita propaganda do meu partido, tá, gente? Mas é só uma característica que eu achei importante. A gente tem um perfil de 80% filiados homens e 20% filiados mulheres. Porque o meu partido ele não utiliza fundo partidário, fundo eleitoral, então não tem dinheiro público para alimentar a situação. E nós pagamos, cada um que é filiado paga uma contribuição aí de R$ 30 por mês para investir num projeto de futuro que a gente acredita. E é assim que a gente financia nossos candidatos, nossos dirigentes, nossos diretórios. E aí, quando chegou na campanha, todo mundo começa meio igual, porque a gente não tem fundo partidário, não tem dinheiro público sendo utilizado. E, geralmente, o partido, ele faz o quê? Eu quero ter uma cadeira garantida, então eu vou apostar em quem está ganhando. É o normal, assim, até a lógica, eu não vou dizer que é errado, porque o pessoal vende assim, o fundo eleitoral, a gente é o país que mais, no mundo, mais gasta com campanha. Nós somos o país que mais gasta dinheiro público com campanha. Isso é uma vergonha, porque a gente é um país pobre, né? Mas mesmo assim, aí qual é a lógica do dono do partido? O cara vai lá e quer garantir uma cadeira. Porque se ele garante uma cadeira, ele garante esse fundo no ano que vem. E aí é muito fácil apostar, não na propaganda que fazem de tem dinheiro público que é para incentivar a participação das pessoas. Não, ele quer ganhar. Ele investe no cara que tem mais chance de ganhar, que geralmente é o deputado que está sendo reeleito. Né? Então, quando a gente começa do zero, todo mundo, eu queria dizer que assim, o meu partido, por exemplo, é o partido que tem a maior média de mulheres eleitas no país. Né? Nós fomos muito bem eleitas, ainda bem, e aqui em Floripa eu fui a única eleita do meu partido. Entre homens e mulheres, né? Então, quando o pessoal começou a me entrevistar, você foi a mulher mais votada nessas eleições, que foi uma conquista para Florianópolis. Nós geralmente elegíamos uma mulher de 23 vereadores. E agora, esse ano, elegemos 5. Então, foi muito bacana, ganhou uma pluralidade, o pessoal está elogiando muito a questão da qualidade do debate, porque as mulheres são excelentes debatedoras, queria deixar isso registrado, viu? Acho que a gente está muito acostumada no diálogo, né, em compreender mais partes, em ter empatia, e isso a gente vive muito no plenário, mas, ao mesmo tempo, eu falava, olha, eu tenho muito orgulho de ser a mulher mais votada, mas eu fui a 4ª mais votada dos 23 vereadores, ou seja, eu represento ideias que as pessoas acreditam. Então, eu acredito que muita gente se identifica com o tipo de solução que o liberalismo traz. A visão liberal, ela é uma visão que ela acredita no indivíduo e não em grupos. Não estou lá para defender o grupo dos trabalhadores públicos ou o grupo dos trabalhadores do ônibus. Eu não estou defendendo um grupo, eu estou defendendo o cidadão, porque todo cidadão paga imposto. Né? Então, para mim, a menor minoria é o indivíduo. E é essa pessoa que produz ação, que produz riqueza. É do dinheiro dela que veio dinheiro público. Então, eu preciso me preocupar em proteger isso. Né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente traz mais opções. Porque muita gente enxerga só o governo como o grande pai. Né? Nossa, estou vendo que a educação pública está uma droga. A gente precisa de mais dinheiro, precisa de mais investimento do governo. Será? Porque, assim, o nosso maior orçamento hoje do município é para a educação. E a gente não para de levantar muro, mas a gente não fala sobre qualidade. E aí quando a gente tem mais dinheiro na mão de gente que não quer pensar uma solução de verdade... Eu não sei se tu tem esse dado, assim, mas eu ouvi falar que um estudante em escola pública, ele custa mais do que um estudante em escola privada, né? E a entrega de qualidade é totalmente diferente, né? Em algumas situações. Eu não sei se a gente tem escolas modelos em Santa Catarina. A gente tem? Floripa, nós temos até uma boa referência quando a gente fala de média nacional. Nós temos alguns perfis de escola do futuro, por exemplo, que a prefeitura, essa gestão está trazendo, que é um perfil que tem uma pedagogia um pouco mais moderna. Tem salas ambiente, por exemplo. As crianças têm que se movimentar para ter uma aula de geografia meio junta sobre essa matéria. É um perfil pedagógico que outras escolas modernas estão trazendo também. Então, tem outras línguas, tem informática. Nesse sentido, o município ele vem trazendo melhorias. Fico bem feliz, né? Porque, para mim, educação é fundamental. Se a gente pensar o que tira uma pessoa da miséria para cima, é educação e empregabilidade. Não tem outra maneira de fugir da pobreza, sabe? Então, nós precisamos mexer na base. A educação tem que ser forte. Então, quando a prefeitura traz um modelo como esse, eu fico feliz. Mas ele tem que ser um modelo sustentável e para todos. Não adianta a gente ter uma escola do futuro num bairro e os outros bairros estarem com escolas
decadentes, sem a mesma oferta, porque quando nós falamos de direito, é o que todo mundo consegue acessar ao mesmo tempo. E aí, por isso que o liberal, ele pensa assim, nem tudo precisa vir do governo. A gente pode, por exemplo, fazer com que a gente pode lançar um fundo, microcrédito, a gente pode lançar a questão dos vouchers, por exemplo. Às vezes nós temos um bairro Onde muito que afastado. esse sistema funciona? O voucher, eu já ouvi falar sobre voucher de educação, de saúde. Aham. Sim, nós temos até, por exemplo, Joinville tem voucher. Né? Para atender a demanda das vagas de creche, muitas vezes a prefeitura pegou e fez, disponibilizou esse dinheiro para a mãe, para o pai, para que ele pudesse escolher uma creche próxima à sua casa. E acho isso muito válido, porque quando a gente pensa, é o governo que tem que atender. Então, o governo tem que levantar o muro, contratar professores, gerir toda essa máquina, né? Porque não é só professor que faz uma escola, tem limpeza, tem merendeira, tem tudo. Tem que comprar os computadores, comprar o material. Quando a gente manda o governo fazer tudo isso, a eficiência é muito menor. Muito menor. A gente vê essa escola demorando 2, 3, 4 anos, às vezes 10 anos. A gente tem escolas paradas que, por causa de uma reforma, não conseguiram mais voltar à ação. Né? Porque quando vai licitar alguma coisa, no mínimo, tu vai demorar 1 ano. 3 meses para abrir, mais 6 meses de concorrência. Deu certo, não deu certo o contrato. Eu sei que eu já ouvi uma pessoa falando sobre isso, eu não consigo. Eu até estava procurando aqui para ver se eu lembrava, eu conseguia achar a frase para falar ela bem certinha, mas sobre as formas de gastar o dinheiro, né? E que uma das piores formas de se gastar o dinheiro é quando o serviço não vai impactar a sua vida e o dinheiro não Sim. é seu. Deixa eu ver se eu lembro. É uma coisa assim, é muito fácil gastar o meu dinheiro comigo mesmo, o dinheiro dos outros, você gastar o dinheiro dos outros com os outros. A pior forma de gastar o dinheiro é eu gastar o dinheiro dos outros Com um com serviço que os não outros. vai impactar na sua Sim. vida, né? E aquele conceito que muita gente já ouviu falar agora, esse termo, né, que é o antifrágil, que daí ele fala muito do skin in the game. Se tu tem a pele em risco, se tu vai assim, ó, se eu fizer um gesto, né, vou assinar isso aqui, e eu vou sofrer as consequências, eu penso 30 vezes antes de fazer. Antes de fazer, exatamente. Né? Agora, geralmente, nesse sentido, não é o gestor público que sofre as consequências. O máximo que ele sofre, se não cair, não respingar na própria gestão dele ali, né? Geralmente, vou assinar uma obra. A obra demora anos para ficar pronta, mas fui eu que assinei, fui eu que dei para a cidade, Sim. né? Não importa a qualidade. Se ficar ruim daqui a 2 anos, mas eu entreguei. E eu não sei se eu estou pensando da maneira correta, e daí você me fala, né? Eu acho que eu tenho essa questão do viés liberal nesse sentido, assim, de a gente ter mais liberdade enquanto indivíduo e de menos coisas estarem sob o poder de decisão do Estado. Porque daí eu trago para mim, né, a responsabilidade, mas também os benefícios, né? Então, eu preferiria ter menos impostos e menos ônus e cuidar da minha própria vida, que não é o que acontece hoje, né? A gente tem uma máquina pública bem inflada, com muito dinheiro público sendo investido e voltando pouco serviço, né? Ou voltando serviço ruim. Acho que a gente tem várias questões, né, Pamela? Muita gente que hoje terceiriza a sua responsabilidade de autocuidado. Aí eu sou nutricionista. Eu trabalhava em hospital, trabalhei 5 anos como coordenadora do Hospital Baiaçu. E, assim, uma média de 70% a quase 80% dos pacientes chegavam lá por complicação de causas evitáveis. Aí, quando tu pensa, nossa, podia ter mudado a alimentação e não estar internado, sabe? Podia ter começado a atividade física e não estar internado, né? E aí tu fica pensando o nível de responsabilidade que a pessoa tem que ter consigo mesma e que muitas vezes ela terceirizou. Mas a saúde que o Estado oferece não me permite cuidar melhor de mim mesmo. Então, tem esse aspecto, mas também tem o aspecto de que muita gente, quando a gente joga para outro extremo, que o pessoal gosta de jogar assim, né, 8 ou 80. Mas o liberal quer privatizar tudo e acabar com o serviço público. Como é que a gente vai viver sem o SUS? E o SUS, ele é realmente um modelo que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Ele consegue alcançar muita gente, né? Mas ele hoje não se sustenta. E as pessoas têm dificuldade de enxergar a saúde, por exemplo, como um produto, né? Eu tenho que pagar por um remédio, não consigo de graça, né? Eu tenho que pagar por uma consulta. Elas não conseguem enxergar que isso tem que ter uma parte do orçamento delas, por exemplo, porque ela
ela está com a visão de que ela tem que ser completamente atendida pelo serviço público, independente da responsabilidade dela com ela mesma. E aí é uma cultura que nós temos que assimilar. Nós temos que ter mais responsabilidade e, ao mesmo tempo, o liberal não quer acabar com o Estado. Né? Pelo menos eu não. Então, mas daí, voltando à nossa pergunta, será que não é este o motivo, né? Quando ele pergunta para a gente assim, por que é tão difícil ter mulheres com viés liberal? É porque entra nos assuntos difíceis, né? Entra numa parte onde você vai ser responsabilizado por coisas que hoje você delega, né? Sei lá, saúde, educação ou tantas outras coisas. Exatamente. Quando a gente fala assim, é difícil ter mulheres liberais, mas olha só aonde que a gente está. Muitas vezes nós mulheres estamos cuidando, somos as responsáveis da família, né? Cuidamos mais do filho e tal. Então é digno e justo a gente defender que a educação fundamental, creche, tem que ter ampla vaga, tem que ter vaga para todo mundo, tem que ser gratuito. É muito justo, porque para a gente nos toca diretamente, né? E aí quando a gente pensa, tá, mas de onde vem o dinheiro? É dessa mulher também, que está lá empreendendo por necessidade, montando a lojinha dela, tendo maior dificuldade, aí vai chegar no final do mês, ela vai pagar aquele boleto de imposto e vai dizer, nossa, isso aqui é injusto. Então, a gente tem que ligar as pontas. Né? Se tu quer uma coisa totalmente oferecida pelo Estado e gratuita, tu tem que estar preparado para pagar o preço disso, que é o imposto. E aí, o que a gente pergunta é, está sendo eficiente? Tu está pagando e está sentindo justo o que está recebendo de volta? Porque se tu não tá, tem mais opções. Uma das opções que nós defendemos aí como liberal é que tenha menos Estado no meio. Porque o Estado, quando a gente olha, muitas vezes eu acho, né? E não é só eu acho, eu posso provar que a ineficiência do gasto. Porque daí tu não gasta diretamente no serviço. A criança que tu falou do exemplo da educação pública é muito bom, porque a gente gasta hoje aqui em Floripa mais de R$3.200 com criança na escola pública. E aí tu pensa... Por criança, né? Que educação que deveria ser, né? Para essa criança. Isso. E quanto que tu paga numa escola privada? Tá mais barato que isso? Opa, uma boa escola privada. Uma boa escola. E aí quando a gente pensa, meu filho vai ter mais chances na vida se eu investir na educação privada. Aí tu aceita pagar 2 vezes, né? Então, é claro que fica, para nós mulheres, toca muito a questão da família, a questão da pauta social, que mexe diretamente com a família, diretamente com a nossa vida. E aí muitas mulheres vão para a política para defender isso. Mas tem que estar alinhado com as soluções diferentes. Né? Eu reconheço o problema, super reconheço. Quero que a educação seja prioridade. Mas tem mais formas de resolver o problema. E aí essas formas de resolver o problema, que a gente vai entrando no aspecto econômico, que aí, claro, afasta muita gente. Né? Em especial a muitas mulheres. Mas a gente tem que falar sobre isso, até porque nós, mulheres, estamos entrando no mercado de trabalho, somos a maioria das pequenas empreendedoras, né? Estamos pagando a conta dessa política. A gente paga, né? Mesmo que a gente não queira pagar. Exato, se a gente está pagando... Não é uma coisa que dê para a gente escolher, né? E se a gente está pagando, a gente tem que discutir essa conta sim. Então, nós temos que ter essa conversa assim, muito real. Vamos falar com quem está empreendendo aí, que a maioria, eu falei, tem muita mulher empreendedora. E aí, qual que é a tua dificuldade? Sabe que isso aí poderia ser mais fácil? Sabe que esse monte de burocracia acaba vindo para gerar mais imposto, mais dificuldade para você pagar mais um alvará, pagar mais um fiscal ali, e no final isso não volta para ti? Ô, Manu, eu achei a frase, deixa eu ler? Leia, por favor. Eu vou falar o nome do pensador aqui, mas eu não sei se eu vou falar certo. É Milton Friedman. É ele mesmo. 4 tipos de gastos de dinheiro. O primeiro é quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Você tem um incentivo para buscar a qualidade e gastar o dinheiro da forma mais eficiente. Esse é o modo... Eu quero ir direto para as formas. O segundo tipo é gastar o seu dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, quando você compra um jantar para alguém. Super legítimo também. Se eu escolho ajudar uma instituição, então é super legítimo. Você certamente aqui também se preocupa, né, com a quantidade de dinheiro que você gasta, mas está menos interessado na
qualidade, porque você está usando seu dinheiro, mas para comprar um jantar para outra pessoa, né? Uhum. Terceiro tipo de gastar o dinheiro é o dinheiro de outra pessoa consigo mesmo. Então, eu gasto o seu dinheiro comigo. Eu estou preocupada com a qualidade, porque eu que vou receber esse serviço, mas com a quantidade de dinheiro, não. Se é você que está pagando a conta. E tem aquele incentivo, o cara investiu em ti, tu pode entregar um trabalho ruim, mas aí ele não vai te contratar de novo, Né? né? Então tem isso também. E tem a quarta forma, que seria a pior forma de, né, usar ou gastar o dinheiro, que é quando gasta-se o dinheiro de alguém com outra pessoa. E daí, nesse caso, você não tem motivo para se preocupar nem com a qualidade, nem com o custo. Ou tem muito menos motivos, né, para se Aí um preocupar. monte de gente me pergunta, nossa, Que é mas o jeito aquela que o escola governo, né, nova gasta. já está caindo o muro, já tem buraco ali, já tem infiltração na parede. Pois é, qualidade, o projeto, tudo isso que deveria ter sido olhado da melhor forma possível, porque a gente pensa, pô, o dinheiro das pessoas tinha que ser super mega valorizado e fiscalizado. Uma obra do governo tinha que ter 30 pessoas em cima olhando, escrutinando esse dinheiro, porque é dinheiro dos outros, é dinheiro de pobre. Porque 80% dos catarinenses ganham até R$ 2.000. Quem é que vive com R$ 2.000? Muito É muito difícil. difícil. É. Aí a gente pensa, pô, é o dinheiro dessa pessoa que está indo para construir essa escola, deveria ser o mais fiscalizado e eficiente possível. E, Sim. como tu falou, o incentivo para que isso aconteça é muito pequeno. Então vamos falar aqui para essa mulher que está escutando a gente, como que você entrou na política? Assim, eu ouvi ali que o teu pai trabalhava na Casa Civil, isso começou com ele. Como que a Manu disse assim, eu vou deixar aqui os meus restaurantes de lado e vou ficar com meus cabelinhos brancos aqui na política. Ai, não foi fácil, Pamela. Eu vou dizer assim, a minha vida estava muito bacana, estava muito feliz com o que eu tinha escolhido para mim. Daí tu resolveu arranjar um problema. O problemão. Por quê? Porque no fim é meu problema também, né? É. Eu amo. Primeiro eu vou começar dizendo que eu amo Florianópolis. Eu sou manezinha daqui, meus avós são daqui. Então, para mim, eu viajei, eu gosto de viajar, amo viajar, todo mundo gosta, né? Mas eu amo voltar. Que eu acho que eu acho, não tenho certeza que eu vou envelhecer por aqui. E se eu vou ficar aqui, a forma como eu vou encontrar a cidade vai importar e vai impactar diretamente na minha vida. Então, eu nunca fui uma pessoa ligada à política. Muitas vezes a gente acha assim, tem que ser aquele líder de turma, presidente do CA, uma pessoa que já se engajou numa causa política. Eu nunca fui essa pessoa, tá, Pamela? Eu sempre fui uma pessoa meio nerdzinha, de sentar a cara no livro, preocupada com a minha educação, mas eu tinha preocupação em entrar numa universidade pública que eu não queria que meus pais gastassem com isso. Então, esse era meu foco. Sou aluna de escola pública. Quando aconteceu, assim, tu falaste do meu pai, mas eu vivia na Casa Civil, eu nem relacionava com política. Para mim, aquilo não era política. Era só um clube de homens. Mas o que aconteceu, de fato, na minha vida foi que eu tinha 2 pais funcionários públicos. Minha mãe trabalhava no Banco Besc, né, que era bem famoso aqui na cidade, e meu pai era esse funcionário do governo, que volta e meia, dependendo do cargo, ele transitava para um espaço ou para outro. E aí, quando meus pais se separaram, e meu pai sofreu um acidente logo depois de moto, né? Ele ficou 3 anos em hospital, voltou paraplégico, foi uma dificuldade bem grande. Mas ali a minha vida meio que mudou. Eu fui para um colégio público, eu até então estudava em colégio privado, e eu fiquei assim meio que no primeiro ano uns 3 meses sem aula, porque greve de professores. E nossa, eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu vinha de um ambiente assim todo protegidinho, e aí eu caí no colégio público e eu não tinha aula, eu fiquei meio desesperada. Eu tinha 11, 12 anos, e eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir, eu vou me tornar uma péssima aluna. Eu fiquei muito preocupada com isso. E eu acho que por isso que até a educação é uma pauta que eu me importo muito, porque a autoestima das nossas crianças na escola pública, o cidadão que nós estamos construindo com greve, com eles sendo doutrinados, com eles sofrendo todo o ônus de uma política pública que às vezes não funciona, é as crianças que sofrem. Né? É uma criança que não tem material, que não tem uniforme, que se sente pior, se sente desvalorizada, né? Que já acredita que não tem chance de chegar lá. Então, a gente tem que mudar essa característica da educação pública, porque eu passei por isso. E aí, me preocupei muito em entrar, mas, como eu falei, eu estava preocupada com isso, eu não tinha aquele tempo de participar de grêmio e tal. Eu fui participante, sim, mas não me importava com causas políticas. Eu sempre me importei com causas voluntárias.
E aí a característica da mulher entra muito em ação, né? Eu adorava ajudar as pessoas. Então eu estava sempre envolvida numa campanha de agasalho, uma campanha de arrecadação, uma campanha de não sei o quê. Aí meu lado artista entra muito em ação. Fiz vários shows beneficentes para a gente arrecadar, para distribuir para uma instituição. Então isso me importava muito. Aí eu vi que não mudava a vida das pessoas. Porque todo mês aquela casa, aquela instituição, ela tinha que fazer alguma ação de novo. E aí, pô, por que que essas pessoas nunca têm uma condição de vida plena, né? Como é que a gente atinge isso? E aí isso foi mexendo comigo. Aí quando eu saí da universidade, comecei a ser empresária, dona de restaurante, que eu vi o tanto que eu pagava de imposto, que era mais um funcionário que eu não podia ter. Então eu deixava de ganhar mais dinheiro para pagar imposto. E aí eu não recebia serviço de volta, que meu funcionário nem conseguia pegar o ônibus para sair de lá. Aí eu pensei, tem alguma coisa muito errada aqui. E isso começou a me despertar para que eu lesse mais sobre o assunto. Então, realmente, eu só fui falar de política quando doeu no meu bolso. Né? Aí eu Tu ficou comecei a ler. 14 anos, tu falou como empreendedora, foi isso? Isso, esse restaurante eu tinha com a minha mãe. Então a gente deixou o restaurante 14 anos aberto, mas eu fiquei efetivamente no restaurante 5 anos. Eu fiz MBA em gestão de negócios porque eu achava que eu era incompetente como empresária porque eu pagava imposto demais. Então tinha que ter alguma coisa de errada comigo, né? Contigo e com todos os outros. A gente fica se achando, nossa, e a propaganda é meio essa, né? Então, até um recado para a mulherada. Empreendedor não é fácil, não. A vida de empreendedor não é começar agora e começar a ganhar milhão daqui a pouco. E muita gente vende a ideia de que se você empreender, você vai ganhar dinheiro. Sim. Às vezes a gente é meio encantado por esse mundo. Existe o bônus, mas o ônus, né? Quem está investindo o seu capital, o seu dinheiro, ele pode ganhar lá na frente, mas ele tem todo o risco, né? Eu adoro um meme que o pessoal faz de TikTok, assim, que é: eu decidi empreender porque eu não queria trabalhar 8 horas de carteira assinada. Agora eu trabalho 28. Agora eu trabalho 20 horas. É muito assim, né? E aí eu não esqueço que um mês eu decidi que eu ia trabalhar muito, porque eu tinha aprendido a fazer o negócio, os melhores horários, tinha treinado a equipe. E naquele mês, assim, eu e a minha mãe, assim, demos um baile. Foi muito legal, atendemos muito. E a gente bateu a cota do Simples. A gente subiu uma alíquota. E, gente, foi tudo que eu trabalhei, foi imposto. Eu fiquei tão indignada. Aquele ano, assim, eu fiquei... O incentivo é para eu não trabalhar, então, Brasil? É isso? Então tá bom. Então não é para ganhar mais dinheiro. Aí eu comecei a falar de política. Então, em 2014, eu comecei a frequentar uns clubes de formação de leitura, formação de liderança, que tinha gente que falava de política, e isso foi me interessando. Em 2016, eu caí numa palestra. Essa aqui é uma palestra para apresentar o partido do qual hoje eu faço parte. E eu olhei para aquilo e falei, tá, eu acredito nisso. Inclusive, na época, eu namorava com uma pessoa que era filiada em outro partido. E o teu partido eu não concordo, mas esse aqui eu concordo. Aí fui lá, me filiei. E daí, como filiada, eu recebi uma mensagenzinha, né, convidando para uma reunião. Eu fui, tinha 5 pessoas. A gente se olhou. Isso tu tinha quantos anos, Manu? Olha, eu tinha... Calma aí. Deixa eu fazer a conta matemática aqui. Eu tinha 32, 33, Até então, tu não se envolvia com política e daí tu despertou alguma coisa com 32. Então, porque como eu participava de causa... Claro que sim. Como eu participava de causas sociais, assim, eu gostava de me movimentar. E tem muita mulher que, movimenta campanhas de mobilização, de tampinha, de lacre, não sei o quê. Faz acontecer. Faz e acontece. E não direcionou, né, para algo que às vezes tem uma mudança de longo prazo. Sabe? Porque às vezes tu tá tão preocupado no curto prazo, e é muito importante, mas tem um longo prazo. Sim. E isso me captou assim, a atenção. E daí tu foi naquela reunião? Fui naquela reunião. Olhei para todo mundo, tinha uma mulher, 3 homens. E aí eu olhei e ela trabalhava no mesmo hospital que eu, porque daí nessa época eu estava trabalhando em hospital, eu fui ser coordenadora de hospital do Baía Sul, né, da minha área de nutrição. E assim, gente, não tinha tempo livre, apesar de eu não ser mãe ainda, não ter tido essa bênção, mas eu era coordenadora de hospital, eu fazia mestrado também na UFSC, e eu ainda ajudava a fazer, aí eu comecei a ajudar a fazer campanha para o Novo. Aí o que a gente faz agora que a gente é filiado? A gente precisa conseguir fazer crescer o partido. Meu Deus, como é que a gente faz isso?
Não sei. Vamos pra rua, tá? Vamos pra rua. Vamos imprimir um folhetinho para falar para as pessoas, porque daí, tem que falar com as pessoas de algum jeito. Então eu comecei a adotar a prática de colocar uma camiseta laranja do partido e ir para a sinaleira. Então, cada 15 dias, final do mês, a gente estava na sinaleira da Beira-Mar falando, ó, sabia que tem um partido que não usa o teu dinheiro para fazer campanha? Opa, é diferente, vamos ouvir mais. Então, conhece aqui o partido, né? Enfim. E aí foi assim, sabe? Aí nisso eu ajudei a fazer 2 campanhas, virei coordenadora estadual de voluntariado do partido, promovi ação de doação de sangue, de limpeza e não sei o quê. E aí quando eu vi, em 2020, meu pai faleceu em 2018, na verdade. E isso mexeu bastante comigo. Daí eu quis sair do meu trabalho do hospital, porque ele faleceu no mesmo hospital que eu trabalhava. Eu tinha terminado um relacionamento. Eu estava assim, sabe quando tu zera a vida? Né? Só que assim, eu estava super empolgada porque eu queria fazer consultoria com nutrição de restaurante. E eu comecei a trabalhar muito. Então eu já tava me estabelecendo bem e ganhei uma oportunidade, assim, né? Vislumbrei uma oportunidade de ir para São Paulo, que era um lugar que eu queria muito trabalhar e lá tem mais potencial de gerar negócio. Tá. E ao mesmo tempo eu fui apresentar meu mestrado em Portugal e aí tinha uma possibilidade também de fazer o doutorado já e talvez pudesse ser em Portugal também. Então tinha várias possibilidades. E eu estava assim empolgada com esse novo cenário de reset, né? Assim, vamos começar tudo de novo. Isso às vezes assusta também, mas também te abre tanta oportunidade que tu fica feliz. E nisso eu falei para os meus parceiros, né, de novo ali, pô, gente, olha, eu tô indo para São Paulo, ficar 15 dias lá para ver umas possibilidades, mas contem comigo na hora da campanha, que eu vou voltar para fazer campanha, que eu sempre faço. E é isso, só que eu não vou estar mais aqui com vocês. Aí eles olharam para mim, que? Mas tu é a nossa candidata. Eu, hã? Como assim? Eu, candidata? Eu sempre trabalhei no bastidor, eu sempre adorei fazer campanha para os outros. É muito legal falar dos outros, mas como é difícil falar de si mesmo, né? Sim. E aí eu pensava, mas eu sou nutricionista. Eu não sou conhecida, eu não tenho padrinho político, eu não tenho dinheiro para jogar em campanha. O que vocês querem me botar nessa roubada? E eles, não, Manu, a gente confia em ti. Tu é a pessoa que está aqui com a gente há muito tempo, construindo, pô, tu é super alinhada, tu sabe o que a gente representa. E, pô, mais do que nunca, tu é a pessoa que representa essas pessoas que querem se sentir representadas. Então é muito difícil para a gente se enxergar como protagonista. E isso para mim foi muito difícil de aceitar. Como eu falei, eu nunca fui uma liderança que buscava esse espaço do palco. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava, né? Servir, né? Precisa isso. Eu sou uma servidora. Eu adoro fazer isso. Tem uma causa massa aqui, Manu, vamos lá junto com a gente. Vamos. Eu sou a pessoa do vamos. Vamos. Vamos limpar a rua aqui, vamos. Eu sei, eu falei pra ela, vamos fazer um podcast? Vamos. Vamos. E eu sou apaixonada, assim, por tocar pessoas, mas não me achava assim, vou influenciar politicamente, porque quem sou eu para fazer isso, né? Não tenho história na política. E só que eu falei, eu vou para São Paulo 15 dias, quando eu voltar, a gente conversa. E eu voltei com aquilo na minha cabeça, eu voltei assim, eu vou ser candidata. Vou ser candidata. Isso em 2020. Isso em 2019. 19. Em 2019 eu decidi, e aí assim, a gente decide. E depois a gente tem que acreditar na decisão. Então eu repetia bastante, eu vou ser, até eu acreditar. E aí o outro acreditava junto comigo, aí a mágica acontece. Sim. E outra, né? Não é só acreditar, daí começa o trabalho, né? Exatamente. Toda empreendedora que vai saber exatamente como é isso. Tu planejou, tu quer abrir a loja, agora é fazer acontecer, contratar equipe, treinar, alinhar o teu produto, tudo isso eu tive que fazer com política que eu não tinha, assim, não é que eu não tinha muita experiência, eu trabalhei em 2 campanhas antes, mas fazer para mim, nossa. E se divulgar, né? Que precisa, né? É exatamente assim, falar. Acredita em mim, que eu sou competente o suficiente para levar essa ideia aqui para frente. Exato. E aí o meu discurso era, olha, eu posso não estar aqui totalmente preparada, mas eu garanto que eu vou estar na hora. Né? Eu não tenho dúvida, porque eu sei trabalhar para isso.
né? E toda a minha vida eu trabalhei, então eu sei que eu vou chegar lá. E quanto tempo durou essa divulgação, assim, para transformar a Manu numa candidata que realmente fosse elegível, né? No sentido de as pessoas estão te escutando, elas consideram, né, você como uma candidata. Então, em quanto tempo tu construiu? Eu acho que a vida toda, né? Mas assim, né? Tu ficou Nessa meses. hora vem um currículo de quem você é na vida, né? E Sim. às vezes a gente não leva em consideração a soma de tudo que a gente faz, e muita gente às vezes até tem vergonha de partes da sua vida, sabe? Eu poderia falar, não falar que eu era artista há muito tempo, mas isso compõe uma parte da minha personalidade, sabe? Eu tenho empatia com as pessoas, eu tenho vivência em outros locais porque eu fui artista, né? E eu fui professora universitária também, 1 ano e meio dei aula na UFSC, e isso compõe a minha pessoa, sabe? Então, os vários círculos que eu participei, tudo isso foi vindo na hora assim, nossa, eu não preciso esconder nada da minha vida. E que bom, sabe? Sim. Porque tudo importa na hora que eu vou falar com as pessoas. Tem mulheres que, nossa, ficam muito felizes de eu ter sido empresária, porque às vezes mulher tem até vergonha de falar sobre esse assunto, porque ela se considera menos capaz, sabe? Ah, porque o meu negócio não deu certo, eu fracassei. Gente, esse é o aprendizado da vida, né? Sim. A gente tá ali para fracassar e tentar de novo, porque a vida não é uma Começar onda de de novo acerto. e dar o reset. Exatamente. E não ter medo da mudança, né? Porque quando muda tudo, e aí no meu caso a minha vida mudou 100%, quando muda tudo, tu tem que olhar e ver, tá, e aí, para onde que a gente está indo? É importante ter um caminho e não se assustar com a caminhada, né? E aí foi o que eu fiz. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ser eleita. E eu trabalhava todo dia assim pensando, sou eu que vou ser eleita. Sou eu que vou ser eleita porque fui eu que escolhi isso. Né? Eu tenho o meu time que estava concorrendo comigo, mas concorrendo entre aspas, porque quando a gente tem um time, está todo mundo colaborando para um resultado. Né? Ah, é meu concorrente? Claro, a gente estava competindo pela mesma cadeira, mas representa os mesmos valores que eu, sabe? Tá ali o voto dele, né? Ou seja, o meu time do Novo, o voto da pessoa que fez 500 votos contou para eu estar nessa cadeira hoje, né? Então, eu tenho muito respeito por todo mundo que batalhou junto para estar lá, mas eu decidi que eu que ia ser eleita. E eu acho que tudo começa aí, né? Eu já ouvi algumas coisas nesse sentido, né? Que a realização ela acontece primeiro na sua mente, no seu pensamento, ela não vem antes disso, né? E depois tu constrói. E é normal. Eu acho que muitas mulheres também têm isso. Pelo menos quando eu converso com algumas, eu identifico muito isso. Puxa, mas tu não olhava para o lado e via ali, tipo, um advogado que já foi assessor de deputado, né? Ou um economista que já trabalha na área de orçamento. E tu não olha para o lado e fica, tipo, se comparando, dizendo, nossa, eu sou uma opção pior do que eles. Eu não, porque eu sei que no final é o que tu quer entregar para a cidade. Né? Então eu sabia que eu poderia entregar tanto quanto eles. Né? Por quê? Porque eu estou disposta a ouvir as pessoas. Estou disposta a ouvir e trabalhar pelo resultado. E eu sei que estar política hoje não sou só eu. Eu tenho um gabinete, eu tenho 5 pessoas maravilhosas que me apoiam, economistas, advogados, trabalhando comigo para ter um trabalho muito técnico e consistente. Então eu fui gestora de pessoas 15 anos. Então eu sei trabalhar com pessoas e era isso que eu queria oferecer. E fazer o trabalho de uma maneira séria e que depois, quando tu for contar essa história da Manu e contar que tu foi artista, que tu foi professora, que tu foi nutricionista, tu foi empresária, tu também foi uma política que tu se orgulha, né? Fundamental. Assim, eu mudei toda a minha vida para estar aqui. Então, se em 4 anos eu não me orgulhar do que eu fiz, gente, eu faço questão de sair. Tem alguma coisa, Manu, que tu tem muito orgulho de ter conseguido aprovar? Sim, já temos trabalho reconhecido, estou muito feliz com isso, né? O começo do meu mandato foi muito sobre a retomada das aulas presenciais, porque para mim eu sabia quantas mães, eu ando por comunidade, eu sabia quantas mães dependiam do serviço da escola pública, elas não estavam conseguindo voltar a trabalhar, o filho delas não tinha merenda, ou seja, alimentação de qualidade, que muitas crianças, até em Florianópolis, dependem dessa alimentação. Né? O projeto, que muitas vezes é o contraturno, que o filho acaba ficando o dia inteiro em projeto, escola e projeto, estava fechado também. Então, eu lutei muito pelo retorno presencial, promovi debates, briguei com o sindicato, promovi reunião, e para mim foi uma vitória muito grande ter voltado
com as aulas e ter fiscalizado para ter protocolo de segurança e a gente não perder mais nenhum dia de aula. Isso, para mim, assim, é fundamental. E eu comemoro essa vitória, porque eu sei que eu fui a pessoa que nunca desistiu desse debate. Fora isso, também tem a questão de que nós retomamos muito, fomos muito... Muita gente questionou os protocolos de segurança adotados pelo governo durante a pandemia, que até estavam fechando muitas casas de pessoas, poxa, fechar restaurante. A gente entende que tem protocolo para seguir, mas a gente estava numa linha que estava sendo muito questionada. Muitos fiscais que às vezes adquiriram poder de polícia que estavam sendo muito inflexíveis e não condizia com uma realidade que a gente estava acompanhando. Então, nós promovemos muito esse debate, é um tema espinhoso, um tema difícil de debater, mas a gente queria deixar o diálogo muito aberto para construir com as duas partes. Porque o que acontece? Às vezes o governo vai lá e decide uma coisa e joga para cima das pessoas. E aí tu esmaga empreendedores, esmaga, né, E quantos não demitimos. foram, né? Esmagados. Foi muito difícil. Então, nós conseguimos abrir esse diálogo também, o que foi muito bom. E eu, desde que eu entrei no mandato, me abri o olho, porque estava tendo uma questão da Anatel, que estava vindo com a tecnologia 5G para o Brasil. Né? Essa tecnologia que agora os celulares e a internet em si, ela causa agora uma disrupção. Eu acho que a gente nem tem noção do quanto isso vai impactar a nossa vida ainda. Porque é uma internet 100 vezes mais rápida e consegue conectar aí 1 milhão de aparelhos por quilômetro quadrado. E Floripa tem essa característica, inclusive estamos aqui no Impact Hub, que Sim, tem... num centro de inovação, né? Exatamente, e que a gente é marcado, uma ilha que escolheu ter uma parte relevante da sua economia Na no formato tecnologia, de né? tecnologia, que é uma economia limpa, inovadora, de capital humano qualificado. Então, nós precisávamos ser uma das primeiras cidades até com a atualização da legislação pronta. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é urgente para Florianópolis. Peguei um projeto que estava engavetado desde 2019, atualizei ele todinho, refiz o projeto praticamente e fui conversando com todas as partes. Inclusive, a Cátia foi uma das partes que eu trouxe para a conversa, que ajudou muito nesse apoio, mas a gente conseguiu aprovar o texto mais moderno do Brasil em relação à legislação para trazer as antenas 5G para Florianópolis. E vamos ser uma das primeiras capitais a receber ainda esse ano. Que legal, mano. Aí eu estou bem feliz porque eu participei de toda essa construção e tenho essa conquista aí para comemorar com a cidade. Eu fico muito orgulhosa por várias questões, assim, e aqui a gente está no canal de mulheres, especificamente, né, falando para esse público, então eu fico mais orgulhosa ainda por você ser essa mulher, assim, que eu enxergo essa fibra, essa determinação. Eu acho isso, as tuas vitórias também são as nossas vitórias, né? Com certeza, Então, nunca vai ser algo meu, vai ser sempre para a cidade. Isso, muito feliz. obrigado. Ai, E também. fique, né, a nossa casa aqui está aberta para você, sempre que quiser vir conversar com as nossas mulheres, você é uma mulher incrível e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Acho que a gente podia falar aqui por horas. Eu também acho, viu, Pamela? A gente gosta de falar Mas- e ia dar papo. Mas vamos deixar para o próximo podcast. Muito obrigada, Manu. E eu queria agradecer a oportunidade, elogiar aqui o teu trabalho, porque eu fiquei muito surpresa com toda a qualidade, estrutura que tu estás oferecendo de informação para as pessoas. Então, parabéns por pensar super fora da caixa, ser essa mulher inovadora, empreendedora e mãe, né? E mãe, com todos os desafios postos na mesa, fazer um trabalho incrível. Parabéns, viu? Muito obrigada. E até o próximo podcast.